O que é o que é? Uma reação emocional do nosso corpo quando estamos diante de uma situação de perigo ou ameaça. Você sabe que emoção é essa? Se você pensou no medo, parabéns, você acertou. Meu nome é Jéssica de Paula, sou psicóloga e também sou formada em design de interiores. Eu tenho trazido alguns conceitos das minhas duas formações para falar sobre a nossa casa interior. E esse é o segundo vídeo de uma série de 7 vídeos chamada Beabá das Emoções, onde eu tenho trazido alguns conceitos, a função e também qual é a necessidade que está por trás de cada emoção. E hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito do medo. E o que é o medo? O medo, ele ativa reações emocionais muito intensas no nosso corpo. E essas reações, elas são manifestadas através de sintomas físicos, como por exemplo, o coração acelerado, uma respiração mais curta, os olhos mais abertos e as pupilas dilatadas, a nossa sobrancelha mais levantada, demonstrando que realmente o nosso corpo está em estado de alerta. Quando nós sentimos medo, tendemos a não sentir fome, porque o nosso sangue vai para as extremidades e para os nossos músculos, para que a gente esteja preparado para uma reação de luta ou fuga. Então, assim como acontece quando o alarme de uma casa dispara porque percebeu alguma coisa diferente, ou um barulho, o vento, ou realmente alguém tentando fazer uma invasão, e essa casa acaba disparando esse sistema de alerta, o nosso corpo também reage da mesma maneira, quando ele percebe que tem algum perigo ou alguma ameaça por perto. E por que será que isso acontece? A principal função do medo é nos proteger e também garantir a nossa sobrevivência. Imagine se nós não sentíssemos medo em nenhum momento. Muito possivelmente, nós nos lançaríamos em direção ao perigo, ao invés de nos afastar e fugir dele. Então, vamos pegar um exemplo prático numa situação em que a gente percebe que o incêndio começou. Se nós não sentíssemos medo, muito possivelmente nós seríamos atraídos por aquele fogo que é tão bonito e tão intenso, mas é o medo que faz com que a gente perceba que existe ali uma ameaça e faz com que a gente queira se afastar dele. Então é importante de perceber que o medo não é um inimigo, que não tem nada de errado a gente sentir medo, porque nada mais ele está tentando fazer do que nos proteger e garantir a nossa sobrevivência. Porém, existe um sentimento que se aproxima muito do medo, que é a ansiedade, que ela tem uma semelhança muito grande, porque ao invés de lidar com situações de perigo real, a ansiedade vai fazer com que a gente imagine e antecipe medos em relação ao futuro. Então, essa é a principal diferença entre o medo e a ansiedade. Por exemplo, se nós estamos diante de um animal muito perigoso, é natural que a gente sinta medo. Mas se a gente começa a pensar: "Poxa, e se eu sair na rua e eu encontrar um animal perigoso? Nossa, o que que vai acontecer se de repente esse animal me atacar?". Quando a gente começa a antecipar esses pensamentos, isso se torna ansiedade. E é importante de ficar atento quando essa ansiedade acaba ficando desproporcional em relação àquilo que está para acontecer. É muito natural e muito comum que a gente sinta medo e ansiedade no nosso dia a dia, principalmente diante de situações novas que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não experimentou. Porém, quando esse sentimento fica muito intenso e prejudica a nossa qualidade de vida, fazendo com que a gente fique noite sem dormir, que haja preocupação, que a gente acabe tendo algum prejuízo por conta disso, é importante de ficar atento e talvez buscar ajuda, porque de novo, o medo ele é totalmente natural e a gente vai sentir, a ansiedade também, mas quando esses sentimentos e essas emoções começam a ficar muito mais intensas do que aquela situação talvez exigiria, é importante de buscar um auxílio para que isso não se torne um transtorno de ansiedade, porque todas essas reações emocionais do nosso corpo ativadas pelo medo, elas são muito intensas e elas demandam muito do nosso organismo. Então, se esse alarme começa a disparar em momentos em que não é assim tão propício, o nosso corpo também, com o tempo, pode ficar mais desgastado, trazendo também consequências tanto emocionais quanto fisiológicas. E é importante da gente pensar que o medo tem essa função de nos proteger
e de também fazer com que a gente garanta a nossa sobrevivência. E quanto mais a gente consegue se preparar e desenvolver recursos para lidar com situações que a gente considera ansiogênicas, mais fácil vai ser da gente enfrentar esses desafios. O que eu estou querendo dizer com isso? Comece a perceber no seu dia a dia as situações que te causam medo e ansiedade. E diante disso, comece a perceber o que você pode fazer para se preparar para lidar com essas situações, porque essa é a real necessidade do medo, garantir a nossa proteção. Então, quanto mais recursos a gente tiver para conseguir enfrentar essas situações, mais fácil vai ser da gente se sentir confortável e protegido diante delas. Por exemplo, se você tem uma apresentação para fazer, se você está aguardando o resultado de uma entrevista de emprego, se você está prestes a ter uma conversa difícil, comece a entender como você pode se preparar para enfrentar essas situações. Você precisa de mais informação, você precisa realmente treinar suas habilidades de comunicação, você precisa talvez ter mais recursos a respeito do que você precisa levar ou do que você precisa fazer durante essa conversa ou essa apresentação, né? Talvez é interessante também de começar a pensar o que de pior pode acontecer nessa situação e a partir disso tentar se preparar. Bom, se der tudo errado ou então se esse pior cenário acontece, como que eu vou agir diante disso? Se você também tem recursos e se sente mais preparado para lidar com as adversidades, mais fácil vai ser de você enfrentar quando elas de fato acontecerem. E algo também curioso é que em muitos momentos em que o medo aparece de uma forma mais intensa, a gente se prepara para lutar ou para fugir. Então, ou a gente vai brigar, ou a gente vai enfrentar aquela situação, muitas vezes também utilizando a emoção da raiva, mas é interessante de perceber e fazer essa distinção, porque muitas vezes que a gente ataca alguma pessoa ou alguma situação, não é a raiva que está ali presente, muitas vezes é o medo, nós lutando, né? A gente lutando para manter a nossa sobrevivência, ou então para manter ali o nosso espaço. E também a a emoção do medo faz com que a gente evite algumas situações e que a gente não queira vivenciá-las, porque a gente fica com medo e tenta se preservar. Mas quanto mais a gente evita uma situação, maior ela vai parecer, porque a gente não consegue testar e não consegue colocar à prova se aquela situação realmente era ameaçadora e se a gente realmente não teria recursos para lidar com ela. Então perceba, quando você tiver essas reações emocionais de tentar evitar ou então de tentar enfrentar a situação, quando você briga ou quando você se defende, ou então quando você está muito reativo, perceba, porque às vezes não é a raiva que está ali presente, e sim o medo. Então é importante de fazer as pazes com essa emoção, entender que ela tem ali uma necessidade de garantir a sua sobrevivência, a sua proteção e a sua segurança, e não tem nada de errado com isso, mas se você perceber que esse medo, essa ansiedade está ficando muito desproporcional, prejudicando a sua qualidade de vida, é importante de buscar ajuda sim, para que isso não traga consequências a médio e longo prazo. Então, essa foi a nossa conversa hoje a respeito do medo. Espero que tenha feito sentido, que você esteja acompanhando o Beabá das Emoções e que esteja gostando desse conteúdo. Converse aqui nos comentários, você consegue perceber quais são as situações que ativam o seu medo e a sua ansiedade, e também quanto mais você conseguir perceber aquilo que pode te deixar mais seguro, quais são os recursos que você pode desenvolver e colocar em prática para que você também tenha maior conforto na hora de enfrentar essas situações desafiadoras, mais fácil vai ser de você lidar com as situações que despertam medo. Então é isso. Se você gostou também, deixa aqui o seu gostei e converse comigo nos comentários. Beijos, até mais.